Vamos iniciar o nosso último dia de curso. Hoje o professor Sandro também fará com a gente, tá? Fará comigo. Seremos nós dois, eu farei até às 19 horas, ficarei com vocês, e o professor prosseguirá até às 20 horas. Tudo bem? Então, a gente vai fechar, né, nosso curso com chave de ouro, sabendo, e aquilo que sempre comento com vocês, que o estudo, ele deverá ser contínuo, vocês deverão prosseguir com foco, né, naquilo que vocês desejam, almejam. E para isso eu trouxe, antes disso, o professor vai dar uma palavrinha com vocês, né, professor? Boa noite, professor. Boa noite, meninos e meninas. Boa noite, Andréia. Sejam bem-vindos. Nossa última aula, tá? A gente combinou hoje, essa primeira hora. Ela vai passar um vídeo, depois a gente vai fazer umas questões juntos, né, de pontuação, de uso do porquê, e depois eu termino a última aula com sujeito e predicado e algumas dicas de redação, tá bom? Vamos começar? Sim, sim. Então, pessoal, eu vou passar para vocês o vídeo, tá? É do Leandro Carnal, e esse vídeo ele fala justamente sobre manter o foco, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Abriu, né? Tá. Deixa eu ficar. Principal ativo do futuro? Estamos em um mundo. Será o foco o principal ativo do futuro? Estamos em um mundo que perdeu o foco, afinal de contas, o que vem a ser foco? Prazer, carnal. Já foi dito que o principal ativo do futuro, uma das características mais desejadas do mundo que está à nossa frente, é o ser humano com capacidade de foco. Por quê? O que é de fato um foco? Foco é utilizado pela medicina quando fala em foco de infecção. Foco é utilizado pela física quando está falando de convergência, por exemplo, focar a luz. Nós sabemos que no sentido de comportamento, o foco é a capacidade de ficar em uma ideia, um ponto, um objetivo, e a partir daquele ponto só se desviar dele se ele apresentar uma solução ou tiver tido início, meio e fim. Foco é a capacidade de levar uma tarefa ao fim. Foco é a capacidade de manter uma linha em uma conversa. Foco é começar um texto e terminá-lo dentro do previsto. Foco é a capacidade que eu tenho de não me desviar da meta original. Foco tem muitos significados, mas talvez a gente viva a era mais grave da falta de foco. Por quê? Nunca tivemos tantos estímulos. Nunca tivemos tantas coisas ao nosso redor, especialmente celulares, que trazem músicas, imagens, mensagens. Eu estou ali ouvindo uma música e entra uma notificação e eu vou ver, é de uma rede social e a minha foto foi vista. Isso se transformou hoje em uma verdadeira doença. A falta de foco se transformou hoje em uma característica em um mundo no qual tudo está sendo desviado a todo instante. E assim as pessoas não conseguem manter uma linha reta. As conversas são erráticas, vão para lá e para cá, as tarefas não são concluídas, alguém está indo fazer uma coisa e no caminho começa a fazer outra e passa a atender o celular. Alguém se distrai e erra gravemente no trânsito, erra gravemente em alguma atividade, porque estava sem foco. Talvez o foco seja, de fato, um grande desafio. Vamos fazer algumas distinções. Às vezes o aluno, eu tenho uma longa experiência como professor, às vezes o aluno está na sala de aula distraído, olhando para lá e para cá, não presta atenção. E os professores começam a dizer, ele não tem interesse, ou ele tem déficit de atenção, ou ele tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Às vezes não. Às vezes apenas a aula é chata. Às vezes apenas o tema não interessa e essa distração de um aluno não é de fato uma doença, mas uma reação natural a algo que não interessa. Você já deve ter notado conversando com alguém ou ouvindo alguém que quando a conversa não nos atrai, começamos a olhar para o lado, olhar para o relógio, a ficarmos impacientes. Isso não necessariamente é alguma doença, um déficit, algum transtorno.
Isso é apenas a realidade de que aquilo não me interessa, aquilo não atrai minha atenção. É doloroso reconhecer, mas por vezes ou somos chatos falando com os outros, ou por vezes os outros são insuportáveis quando falam conosco, por vezes o filme é desagradável, por vezes o livro é algo que não me interessa de verdade. E graças a isso, não estamos falando de falta de foco, mas falta de interesse. Bem, eu não me refiro a isso. Eu me refiro àquelas pessoas que genuinamente querem ler um texto e gostam do texto, mas começam o primeiro parágrafo e perdem a atenção. Eis que no meio do texto começam a ver no celular outras coisas. E estão olhando o celular quando voltam ao texto e de repente há uma notificação, e aí levantam e já não lembram por que é que levantaram, em que parte estavam do texto, e se já leram aquela página ou tem que ler novamente. Ouvem uma conversa e têm um genuíno interesse na conversa, mas não conseguem se recordar do que estava sendo dito, porque enquanto alguém falava, a pessoa ficava distraída. Existem dois caminhos para este caso. O primeiro é que, se for uma questão repetitiva, você realmente gostaria de prestar atenção, o tema lhe seduz, mas tudo lhe distrai, seria bom procurar um profissional. Só um profissional pode lhe dizer se é uma questão passageira ou é uma questão grave. E, acima de tudo, só um profissional muito gabaritado pode achar se é o caso, se você apresenta um transtorno ou um déficit específico, se você tem transtornos ou déficit em relação à atenção ou hiperatividade, que você possa ser, então, medicado. Mas isso não pode ser espontaneamente, tem que ser com o auxílio de um profissional. Nesse caso, eu recomendo vivamente, como eu tenho uma doença, eu vou a um médico. Se eu tenho uma questão psíquica estrutural relativa a foco, eu devo procurar também um médico, no caso, um psiquiatra, que pode me recomendar tanto a medicação, como pode me recomendar um acompanhamento psíquico com um psicólogo, com um analista, um terapeuta e assim por diante. Agora eu me refiro não às pessoas que não têm interesse no tema, que foi o primeiro caso que eu citei, que não estão distraídas porque o tema é chato, que não estão distraídas porque apresentam um transtorno, que apresentam um déficit. Eu me refiro às pessoas comuns que realmente gostariam de aumentar seu foco, mas sentem que isso não é tão bom, não é tão fácil ou não é tão automático. O primeiro passo, eu tenho que reeducar a minha atenção. Por quê? Porque a minha atenção foi educada para as notificações do celular. O celular produziu, por exemplo, um mecanismo psíquico. E esse mecanismo psíquico faz com que a cada notificação meu cérebro se distraia e meu cérebro vicia nas notificações. Se eu tenho o desejo de ler um texto, eu vou estabelecer, é uma sugestão ampla, 5 minutos durante os quais o celular estará desligado, 5 minutos durante os quais eu ficarei naquele texto, com régua e lápis na mão, lendo atentamente aquele texto, e eu vou colocar um alarme, eu vou colocar um controle para que depois de 5 minutos, atentamente naquele texto, eu possa dizer o que eu li, como eu li, qual é o meu objeto, e se eu conseguir, é sinal de que eu posso treinar mais 10, talvez. Lavo o rosto, respiro fundo e vou mais 10. 15 minutos de foco sobre uma leitura, creiam-me, hoje em dia, especialmente para quem é jovem, é uma grande conquista. Mas para isso eu tenho que afastar as distrações. Não coloco música, não ligo a televisão, desligo o celular, evito notificações e vou treinar de novo o meu foco. O foco, se não for doença, o foco, se não for falta de interesse das coisas em si, o foco pode ser treinado. E o treinamento tem que ser repetido inúmeras vezes, e eu tenho que criar um novo hábito, o hábito do foco. Imagine um mosteiro medieval, o monge tem poucos livros, e a tarefa dele é ler aquele livro. Os outros livros são pesados e estão distantes. Não há música, não há conversas, não há telefone tocando.
Os monges passam semanas em cima de um texto. Esse era um mundo onde a distração era menor e às vezes considerada uma ação do demônio para evitar que alguém trabalhasse. No nosso mundo, os demônios são muito da nossa escolha. É impossível focar com as redes sociais dizendo que a sua foto foi curtida. É impossível focar. É impossível estabelecer que uma luz vá para aquilo que você quer, o foco, se você coloca televisão, está comendo, conversando com alguém, vendo uma janela que se abre para uma paisagem interessante. É impossível focar. Eu preciso focar em algo. E este é um treinamento. Eu diria que é uma reengenharia de vida. Que você ligue uma série e você decida que você vai ver aquele capítulo daquela série, bem concentrado, sem interromper. Terminou aquele capítulo, terminou aquilo, desliga, respira, pensa no que você viu, vá ao banheiro, olhe as notificações, olhe tudo que aconteceu de fundamental no mundo. Então volte, se quiser, veja outro capítulo. Quando eu vou vendo sistematicamente uma maratona sem pensar em cada capítulo, meu cérebro vai perdendo a direção. O cansaço, o aspecto monótono, a repetição de imagens e de textos tendem a fazer o cérebro desviar. Tudo isso é um esforço, uma reeducação. Foca uma conquista. Algumas pessoas têm mais facilidade na concentração, outras têm menos. Mesmo naqueles que têm mais ou têm menos, tem oscilação ao longo do dia. Você tem horários mais produtivos e horários menos produtivos. Há oscilações ao longo da vida. Há momentos mais focados e menos focados. Mas dentro dessa oscilação, você tem que ser capaz de empreender uma tarefa do início ao fim e verificar se você está conseguindo esse exercício repetitivo e constante. O cérebro é uma máquina de repetição. O déficit de atenção e o transtorno, todos eles têm uma base psíquica, às vezes até neurológica, que deve ser examinada. Mas tirando isso, eu volto a insistir. O foco é uma escolha, o foco é uma opção, o foco é uma entrega para uma tarefa. E por que ser focado? Você vai ler melhor, você vai ver melhor sua série, você vai prestar atenção em uma conversa, você vai aprender a entrar em um tema e ficar nele, e ficando nesse tema bastante tempo, para que você possa repetir, pensar, traduzir o que você quer e ficar uma pessoa mais atenta, mais eficaz e eu diria até menos cansada, porque parte do nosso estresse é ir de um ponto ao outro sem levar nada adiante. Uma tarefa de cada vez, quando possível. Uma tarefa com início, meio e fim, quando possível. Avalie seu desempenho e veja se você pode com 5, 10, 15 minutos. Eu tive uma escola de concentração na minha vida que foi o piano. Quando você tem 7 ou 8 anos, você estuda 15, 20 minutos e é um inferno. Aquele tempo não se acaba. Conseguir meia hora de uma criança estudando é extraordinário. E aí você estuda 3, 4 anos, você já tem 10, 11, 12, você passa a estudar 1 hora por dia. E aquilo é complicado, mas é mais fácil do que era há alguns anos. E aí você chega a 15, 16, 17, você está estudando 2 horas, 3, e de repente, o pianista já com 8, 9 anos está estudando 4, 5 horas, quase sem intervalo, e consegue, porque é um exercício crescente, como se fosse um exercício físico, te colocando mais peso. Estudar um instrumento musical é um excelente exercício de foco. É uma escola de foco. Você precisa ficar prestando atenção naquilo. Eu posso treinar isso com música, eu posso treinar com leitura, eu posso treinar com filmes. Ficar olhando em um tema, prestando atenção a tarefas que eu preciso, às vezes, ampliar minha visão. Se eu estou com 3, 4 crianças na praia, não dá para focar em uma. Mas, obviamente, eu vou focar naquelas que me interessa proteger. Eu preciso, às vezes, ampliar e, às vezes, diminuir. Mas é essa capacidade, como se fosse a lente de uma máquina, o zoom de uma máquina fotográfica, que você aumenta ou diminui, por isso a imagem fica nítida ou fica embaçada. Eu preciso treinar
o foco. Isso é fundamental. O professor Daniel Goleman lançou um livro pela editora Objetiva que eu gosto muito, chama-se Foco. Aprendi muito com o livro, refleti muito. E há trechos em que ele diz que nós temos uma mente com pensamentos ascendentes. E esses pensamentos ascendentes partem de regiões mais, digamos, primitivas do cérebro, um pouco mais fora de controle, como emoções, raiva, etc. E temos pensamentos de uma mente descendente, com pensamentos mais dedutivos, racionais, lógicos, um pouco mais controláveis. Em resumo, o que eu concluí, não sei se com precisão, nós não controlamos da mesma forma todas as áreas do cérebro e todos os pensamentos. Então, necessariamente, em algum momento, algo vai me surpreender e me distrair. O cérebro foi treinado desde milhões de anos para buscar movimentos suspeitos, por exemplo, uma porta que se abre, um barulho súbito, meu cérebro sobe, absolutamente. Então eu lembrei de um grande pregador protestante, John Donne, que é um anglicano do século XVII, que escreveu uma vez que ele está lá ajoelhado, ele é um teólogo de grande renome, ele está lá ajoelhado num lugar e de repente passa uma mosca. E ele se distrai acompanhando a mosca e diz: eu, um teólogo, um especialista na palavra de Deus, ajoelhado diante do Criador, não consigo deixar de me distrair. É quase que um consolo para todos nós. Nós temos imensa dificuldade com isso, o foco. E é claro que ele pode ser treinado, mas ele não está 100% sob controle, mas ele pode ser estimulado. Então também diz o professor do livro Foco que nós temos um foco interno, que é a minha capacidade de pensar nas minhas questões pessoais e ficar seguindo um caminho de autoanálise, por exemplo, de reflexão comigo mesmo, de me conhecer ou avaliar o que eu fiz, o que eu disse. Este é o foco interno. Existe um foco no outro, que é a minha capacidade de acompanhar uma conversa, olhar para uma pessoa, esperar minha vez, não ficar interrompendo. Existe um foco no outro. E, finalmente, ele distingue um terceiro foco, que é o foco geral no meio ambiente, o foco amplo, que é o foco na sociedade, na cidade, no ambiente, assim por diante. Há situações em que ele é mais necessário. Eu tenho que treinar um foco de meditação interna, eu tenho que treinar um foco de atenção à fala, às atitudes e aos gestos do outro. Eu tenho que treinar um foco mais amplo e mais geral. Eu aprendo muito sobre o foco, luto muito para melhorar o meu, mas eu queria acrescentar uma outra reflexão curiosa. No final da vida, Steve Jobs começou a escrever pequenos textos e falas muito interessantes, já sabendo que iria morrer, e tem um texto final, foco. E entre tudo que ele diz, tem uma questão que me tocou. Ele definiu foco por um caminho que eu nunca definiria, mas ele está certo. Foco é dizer não. Muito interessante, não? Porque aqui tudo que eu falei para vocês é sobre o sim. Sim, concentre-se, sim, faça isso. Mas ele quis dizer o não, porque, em primeiro lugar, eu não posso encher minha agenda de muitas atividades. Eu tenho que dizer não para não ficar sobrecarregado, cansado e tenso. Sou eu que destruo a minha concentração com muitos compromissos, nem todos tão necessários. Foco é dizer não para estabelecer uma agenda saudável. Segundo, eu posso supor também, a dedução é minha, que foco é dizer não para as distrações internas. E sim, então o foco não é das outras. E dizer que aquilo que importa é isso aqui e aquele outro não importa tanto. Foco é dizer não. Como eu disse no início, o foco pode ser treinar por uma doença, ou seja, não sendo algo que precise de uma autoridade médica, de um profissional na área de comportamento e de medicina, grande ativo do século XXI. Pessoas distraídas, pessoas que não conseguem cumprir uma tarefa, procrastinadores incessantemente, essas são pessoas que provavelmente serão melhor substituídas por algoritmos, robôs, pela inteligência artificial. Então, o foco é um grande ativo do futuro, uma coisa que deveria ser ensinada, parar de distração com celulares e outras fontes, pensar em uma tarefa com início, meio e fim, ter uma meta, cumprir,
avaliar-se nessa relação com o foco e descobrir que a habilidade, o desempenho do foco, talvez seja uma das grandes habilidades do futuro, em um mundo que todos vivem distraídos, todos vivem em completa distração, sem foco. Uma pessoa focada tem um diferencial gigantesco no plano pessoal e no plano profissional. Em um mundo que ninguém presta atenção nas conversas dos outros, alguém que preste muita atenção e interaja com essa conversa chama atenção. Em um mundo que todos viraram multitarefas e perderam inteiramente o eixo, uma pessoa que faz algo bem feito, com início, meio e fim, é uma pessoa capaz de dizer não. Sigam o conselho de Steve Jobs, sigam o conselho para um mundo onde o foco tem uma importância crescente. Foi um prazer. E aí, pessoal? Vocês gostaram, né? Leandro Carnal é indiscutível, né? Eu assisto bastante os vídeos do Leandro Carnal e enquanto ele estava falando ali, né? Estava comentando e citou o professor Daniel Goleman, eu até peguei aqui no meu armário, eu tenho o livro do Daniel Goleman, né? Eu comprei já faz bastante tempo, da inteligência emocional, esse livro aqui, que não dá para vocês verem, né? Mas eu estava pesquisando na internet e parece-me que tem em PDF também, tá? E depois, se vocês puderem, né, encontrar esse novo livro do Daniel, tá? Eu digitei na internet aqui, estava tentando também baixá-lo em PDF, tá certo? É interessante ter esses livros e praticar, né, o que o professor Leandro Carnal, pesquisador, né, historiador, enfim, uma cultura, né, imensurável que ele tem, né? E interessante depois vocês buscarem essa leitura, tá, do Daniel Goleman. Bem, enquanto ele estava falando, né, ali no vídeo, eu fui pensando em algumas perguntas, né, e gostaria, assim, de deixar para vocês essas perguntas para vocês refletirem, não precisam responder agora, tá, mas que sirva para a reflexão de vocês, né, então, a primeira pergunta é essa: qual é o meu objetivo profissional? Então, a gente está fazendo o curso aqui, buscando melhorar na profissão ou buscando, né, o concurso público para ter uma garantia aí, né, uma segurança, tá? Um trabalho mais certo, seguro, um salário, né, melhor, enfim. Então, qual é o meu objetivo profissional? A segunda pergunta: o que necessito mudar em mim para manter o foco? Então, seguindo as dicas ali do professor Leandro, né? E qual é o meu foco em relação à profissão? Então, o que eu espero, o que eu pretendo? Então, a partir da minha finalidade, daquilo que eu pretendo estabelecer como meta, eu vou focar. E para eu focar, quais são as ações que eu precisarei, né, adquirir e manter, tá certo? Que mudança de comportamento deverá haver? E, tirando, né, da palestra dele, da observação dele, né, duas reflexões importantes. Primeira, reeducar minha atenção e treinar para adquirir foco, tá? Então, uma coisa ligada à outra. Atenção ligada a foco, certo? Então, é isso. Alguém gostaria de comentar? O professor Sandro também gostaria de fazer algum comentário? Ou a gente pode prosseguir? Sandro, não estou te ouvindo, acho que está sem áudio. Eu estava precisando ligar o microfone mesmo. O que o professor André falou, muito importante. A gente tem que sempre buscar. Então, quando eu resolvi começar a fazer concurso, eu tinha 40 anos, tá? Faz 10 anos. E muitos disseram: rapaz, você não tem mais idade para concurso. Aí me encerrei num quarto, tá? Só com um livro.
Só livro mesmo. Na época já tinha celular, mas é só com livro mesmo. Hoje a gente tem a possibilidade de até nem imprimir tanta coisa, não tem tanto material impresso, mas PDF, tá? O que ajuda muito a gente a estudar também? Tá? Você tem uma dúvida lá, a gente vai estudar hoje sujeito e predicado. Você entra na internet, no YouTube, bota aula de sujeito e predicado. Vai aparecer umas 3 ou 4 aulas lá, se aparecer algum professor conhecido, você assiste para revisar. Eu sou muito de escutar, de guardar o que eu ouço. Então, tem gente que guarda o que ele lê. Então, a gente tem matérias que a gente tem mais facilidade. A parte de matemática, eu gosto de ver o livro e fazer conta. As outras matérias, eu gosto de escutar alguém falar. E é impressionante que a gente lembra coisa que o professor falou lá na 8ª série, no ano agora. Então, a gente tem que procurar ver qual é a melhor maneira, o que a gente melhor se adapta e se programar. Tá? Então, o que o André falou, é uma segurança, tá? A gente ter um emprego público. Vocês estão vendo aí, a gente está 1 ano, 6 meses, e quase 1 ano, 7 meses, tá? Numa pandemia que muita gente perdeu emprego, que muita gente teve que largar a faculdade, que não podia pagar. Tá? E quem tem o seu cargo público viu que não teve aumento, mas o dinheiro estava na conta todo dia 4, 5. Então, essa segurança é importantíssima. Mas a gente tem que buscar essa segurança. E vocês vejam, eu fiz o concurso de 2016 para professor de português aqui da prefeitura. Tinham 35 vagas. Chamaram 160. Semana passada chamaram mais 10, completou 160 pessoas chamadas. Então, eles chamam muita gente. Então, aquelas vagas que aparecem lá, pode ter matéria que até já acabou a chamada e ainda tem vaga. Então, pessoal, vamos estudar, tá? Vamos organizar um cronograma, tá? De estudos. Tá? Ó, o colega passou em 2016 e chamaram agora. Então, tem gente mais preparada? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas a gente deve se preparar, a gente deve se organizar. O concurso professor, tá? Isso é experiência. O pessoal acha que não precisa estudar. Precisa. Você ficar entre os primeiros, já sair empregado, tem que estudar. E já comecem agora. Tá? Vocês já estão de parabéns. Tem gente que está aqui com a gente 4, 5 turmas, aprofundando. Por mais que tenha dificuldade no que a gente estuda aqui, no que a gente aprende, cada curso de 30, 40, 50 horas, se você aprender 2, 3 assuntos, para que sair o edital, você já estará craque em português. Tá? E muita coisa você só vai saber, só vai lembrar do que a gente falou aqui, eu, André e os outros professores, lá na hora da prova. A gente lembra o que o professor falou. Certo? Então, sigam fazendo, com as dificuldades. Agora as aulas voltaram presencial, você chega correndo da aula para assistir. Não deixem de estudar. Certo? E eu quero ver o depoimento de vocês. Tá? Ô, Joel, Martinez, tudo bom, tia? Como é que tá? Acho que eu fui professor da tua filha, acho que uns 2, 3 anos atrás, para a ESA, não foi? Cabo de CTA, isso aí. Então, gente, não parem de estudar, tá certo? Toda hora vai sair notícia, vai sair concurso, não vai, mas uma hora vai ter. Uma hora vai ter concurso, uma hora vai ter prova. E quem estiver pronto, né, sai na frente. Então, a gente marcou esse curso, a gente volta na segunda-feira, o nosso curso já está com 204 inscritos. Então, vocês não vão ter folga. Tem nossas atividades que a gente tem que terminar até amanhã. Por favor, façam as redações, façam as atividades. Por favor, pessoal. Vamos terminar para a gente ter certificado no final do ano, tá? Se não sair concurso agora, ou se precisar fazer seleção, ele tem uma pontuação interessante. Então, o mais importante é o aprendizado. Não tenho dúvida disso, tá?
Mas, por favor, façam as atividades, por favor, tá? Uma colega nossa perdeu 4 aulas, 8 horas, tá? Nosso curso tem 60. Vai reprovar? Não. Mas não deixe de fazer as atividades. A gente preparou uma aula aqui, um bate-papo, tá? A professora vai prorrogar os... Não tem como, porque tem gente que já está matriculada na turma de segunda. Se a gente colocar atividade para fazer segunda, você não consegue fazer uma ou outra, não pode ter essa batida, tá certo? Mas até amanhã vai fazer as redações em alta, por favor. Então, a Andréa se projeta para nós, Andréa? Oi, Sandro, desculpa. Estou aqui atendendo filha. As pais. É gato e filha. Você projeta para nós o slide? Para a gente começar? Sim. Tá. Agora, só dar uma outra palavrinha, Sandro, aproveitar que é o último dia, né? Você colocou bem para que todos sigam e foquem no concurso. Eu adoro essa taça do Sandro. Essa taça do professor Sandro eu não roubo, viu, gente? Eu não uso, é só o professor. É exclusivo dele, é exclusividade do professor Sandro. Taça de fazer live. É só dele, tá? Só dele. Vocês estão vendo que eu não uso, vocês estão de prova. Pessoal, é o seguinte, que agora acabou passando, né, aqui para mim, né? Peguem o edital do último concurso e vejam, estabeleçam um cronograma de estudos, tá? Uma pessoa me perguntou aqui no meu particular, né? Eu não lembro o nome, né? Mas é do curso de redação, como que ela poderia fazer para ela poder estudar, né? Como ela poderia se organizar. Então, é isso. Foque, tá? E estabeleça um cronograma, faça um cronograma. Porque a hora que vocês pegarem o edital, vocês vão ficar meio assim perdidos. Meu Deus, eu vou começar por onde? Então, comecem por aquilo, cada um, né, seguindo aí o seu ritmo, tá? Vejam lá, conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, língua portuguesa, enfim, né? E vá fazendo um cronograma, tá? Sigam esse cronograma, para que vocês não se percam, para que vocês assimilem um conteúdo, memorize, memória é importante, memorização é importante, né? É uma das, vamos dizer assim, dos procedimentos cognitivos, né? Importantes para que vocês passem no concurso, obtenham êxito, certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou compartilhar o slide. Então, a gente vai ver hoje, estudar um pouquinho, de uma forma bastante assim, elementar, básica, né? Algumas regras do emprego da vírgula. Então, quando usar a vírgula, quando não usar a vírgula, em caso de dúvidas, não use a vírgula, né? Como dizia um professor meu, tá? Então, a gente vai começar pela regra 1, tá? Pela primeira observação. Deixa eu só arrumar aqui, pronto. A vírgula fundamentalmente serve. Sandro, você quer começar por esse, aí depois eu vou seguindo? Não, pode começar, já até abriu. Tá, então, a primeira regra, né? Então, a vírgula serve, primeiro, para marcar enumerações, ou seja, separar elementos que desempenham idênticas funções sintáticas, ausentes as conjunções e, nem e ou. Então, aqui, o exemplo que eu trouxe, o Mar se apresentava nervoso, vírgula, bravio, vírgula, impaciente. Então, caracterizando esse Mar, né, nessa sequência enumerativa. Aqui, olha, vejam bem, tá? São adjetivos, né? São características do Mar, nervoso, bravio, impaciente, separadas por vírgula. Por quê? Entre essas duas últimas aqui, nós não temos o E, né, para encerrar essa sequência enumerativa. Se nós pusermos o E aqui, né, encerrando essa sequência enumerativa, nós não usamos a vírgula, tá? Agora, nós vimos em figuras de linguagens que se nós repetirmos, né, a conjunção, se a conjunção vier repetida a título de ênfase, né, para enfatizar, daí, né,
nós colocamos a vírgula, nós podemos usar a vírgula, tá? Então, isso em figuras de linguagem, a gente estudou, né, a respeito disso, da repetição, né, da conjunção, para enfatizar uma ideia, né, para enfatizar uma ação, enfim. Então, exemplo, a lavadeira resmungava e rangia os dentes, vírgula, e gemia, e chorava, e gritava palavras feias, tá? Então, aqui usamos a vírgula para poder enfatizar, né, esse e, ele é repetido, a conjunção, enfatizando, né, uma sequência aí de ação, tá? Bem, você continua o outro, Sandro? Eu não estou vendo você. Tá. A gente usa também vírgula para intercalar. Eu falo desde o primeiro dia que os adjuntos adverbiais fora do lugar. Tá? Ele pode vir antes, pode vir no meio ou depois. Então, exemplos. Lá estavam os interessados na realização do negócio. Às 3 horas. Às 3 horas, lá estavam os interessados na realização do negócio. Então, o adjunto adverbial deslocado, então a gente usa a vírgula. Se a gente sempre usar a vírgula, a gente nunca vai errar. Quando ele for, no exemplo, menor, uma palavra só, essa vírgula é opcional. Então, lembram que eu falei, uma dica para iniciar uma redação é com adjunto adverbial. No Brasil, tá? No mundo globalizado, não dá ideia de lugar, então é um adjunto adverbial. Aquela dica, aquela máscara, a primeira máscara que a gente trabalhou com você de redação, o adjunto adverbial. Então, a vírgula serve para separar. Vocês viram que ele não faz falta, né? Lá estavam os interessados na realização do negócio. Esse às 3 horas poderia vir antes, no meio ou depois. Prestem bem atenção, adjunto adverbial é um assunto que a gente vai estudar já na semana que vem, para quem for fazer outro curso. Aí eu vou trabalhar com vocês todo o período simples. Sujeito, predicado. Eu falei na penúltima aula, né? Daí nós vamos usar o adjunto adverbial, o vocativo e adjunto adnominal. Então, é um assunto importantíssimo e que cai bastante no nosso dia a dia. Também serve para intercalar o aposto, tá? Expressões de caráter explicativo, corretivo. Vamos lá. A luta estava desigual, ou seja, o lutador mais alto levava nítida vantagem. Ele deu aquela parada, né? Então, o aposto, o explicativo, ele vem entre vírgulas. Tá? Agora, se eu falar dessa maneira, a cidade de Campo Grande fará 122 anos, uma coisa assim, né? Então, a cidade de Campo Grande. A palavrinha Campo Grande é um aposto especificativo. Se eu falar só a cidade fará 122 anos, eu já passei a informação. Então, esse é um aposto especificativo, esse não vai vírgula, tá? Então, aposto explicativo vai entre vírgulas, o especificativo não. Certinho? Então, já vai começar vendo aposto evocativo semana que vem. Vamos lá, Andréia? Próximo. Okay. Certo. Então, o próximo, para marcar inversão do adjunto adverbial deslocado também para o começo da oração. Então, pegando aquilo que o professor Sandro disse, né? Quando nós tivermos uma palavra apenas, nós não precisamos, não há necessidade de colocar vírgula, né? Tendo uma expressão aqui, né, deslocada para o início, a gente põe a vírgula. Então, durante a noite, vírgula, chovia muito. Quando chovia muito, durante a noite. Então, aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo, né? Um outro caso, né, o complemento do verbo para também marcar a inversão do complemento do verbo antecipado e repetido posteriormente numa forma pleonástica. Então, aqui nós temos um objeto direto pleonástico, ou seja, ele é repetido. Aqui, nesse caso, o, né? Então, ao ingrato, não o sirvo. Então, se nós pusermos, né, na ordem direta, ficará assim, não sirvo ao ingrato, ou não sirvo o ingrato, né?
Então, nós temos um objeto direto aqui, além disso, né, preposicionado. Não sirvo quem? Um ingrato, tá? Bem, então, o que aconteceu aqui? Ele foi deslocado para o início do período, né? Então, quando existe esse deslocamento do objeto para o início do período, a gente põe vírgula e repete esse objeto aqui, né, de forma pleonástica. Então, pleonasmo é repetição. Aqui não é um pleonasmo vicioso, tá? Que a gente também conversou a respeito do pleonasmo literário e do vicioso, tá? E esse que todo mundo já sabe, né? Para separar nome de um lugar anterior à datação de um escrito. Então, normalmente, quando a gente vai escrever aí, produzir um ofício, um documento oficial, então nós colocamos o nome do local, vírgula. Então, exemplo, Campo Grande, vírgula, e a data, 21 de dezembro de 2015, ponto, né? Eu trabalho com os meus alunos, eu tenho trabalhado com eles o gênero diário, né? Então, nós estamos lendo, a gente está lendo o Diário de Anne Frank, é um diário histórico, né? Então, são algumas observações linguísticas que a gente tem feito, né? Uma delas é justamente a respeito à estrutura do diário, né? E uma dessas estruturas é isso, colocar data antes de cada relato, né? Datar e colocar o nome do local, quer dizer, onde você está quando você produziu aquele relato, né? Então, é isso, lembrando isso a vocês, tá? Bem, Sandra? E lembrando, pessoal, quando colocar a data, local e data, o local só vem a cidade, não vem o estado, tá? Isso, verdade. Aqui, ó, Campo Grande, 21 de dezembro de 2015. Tá? Exatamente dessa maneira, não se abrevia aqui o dezembro e não vai o estado. Tá? Usamos também a vírgula para marcar a elipse de termos. O que é elipse, pessoal? Eu vou suprimir, é uma figura de linguagem. A gente vai suprimir, a gente vai ver figura de linguagem no próximo curso também. Já expresso anteriormente. Carla gostava de cinema e Pedro gostava de teatro. Então, a gente suprimiu, tá? É uma elipse. Então, Pedro gostava de teatro. Então, a gente fez a supressão desse verbo gostar, a gente vai colocar a vírgula. Para isolar o vocativo é um chamamento. Essa não dizia o velho. Essa não, menino, dizia o velho. Cuidado para não confundir o vocativo com o sujeito. Então, aqui, ó, o sujeito nunca pode vir entre vírgulas assim. Fiquem espertos. Acho que na última prova, acho que do Estado teve uma questãozinha de vocativo. Entre as orações, para separar as coordenadas assindéticas. Síndeto é a conjunção. Quando eu falo a de negação, não tem síndeto, não tem conjunção. Ficar sozinha no restaurante, esperava ansiosa pelo pai. Então, ficava sozinha, vírgula, porque agora vem outra informação, vem outra oração. Esperava ansiosa pelo pai. Então, assindética, ou seja, não tem síndeto, não tem conjunção. Vamos lá? Ok, só estou assim marcando aqui, Sandro, para eles. Também para separar orações coordenadas sindéticas, né? As orações coordenadas sindéticas são as orações que apresentam conjunção, excetuando-se as aditivas iniciadas pela conjunção e, que também pode vir com vírgula, caso o sujeito da segunda oração seja diferente do sujeito da primeira oração, tá? Bem, mas vamos assim focar nisso. Tudo corria bem, vírgula, mas devíamos regressar, né? Então, aqui nós temos uma conjunção coordenativa adversativa. Lembrando que depois da conjunção nós não usamos vírgula, a não ser para intercalar adjunto adverbial, tá? Uma observação, as orações coordenadas sindéticas aditivas, iniciadas pela conjunção, e aqui está a observação, podem vir precedidas de vírgula se, primeiro, os sujeitos das duas orações são diferentes. As mulheres saíram apressadamente. Então, qual é o sujeito da primeira oração? As mulheres. Peraí, deixa eu ticar aqui para vocês. Então, esse é o sujeito da primeira oração, ou seja, o sujeito do verbo sair. Vírgula, e, olha aqui a conjunção, né, aditiva.
deixa eu só sublinhar. E a polícia seguiu atrás delas. Então, quem é que seguiu atrás das mulheres? Delas aqui retoma mulheres. Então, a polícia. Então, nós temos aqui dois sujeitos, né? Nós temos duas orações, dois verbos. O verbo, o sujeito da primeira oração, as mulheres, e o sujeito da segunda oração, a polícia. Então, neste caso, nós podemos pôr a vírgula aqui, tá? Podemos iniciar, né, aliás, antecipar, colocar a vírgula antes da conjunção e, certo? No outro caso, a conjunção... Oi. A conjunção e, se ela vem reiterada, ou seja, se nós temos aqui um polissíndeto, o que é o polissíndeto? Várias conjunções, a repetição da conjunção e, né? Se ela vem reiterada para enfatizar o período, aí também colocamos vírgula, intercalamos cada oração com vírgula. Então, trabalha, vírgula, e teima, e lima, e sofre, e sua, né? Eu disse a vocês, isso a gente vê bastante essas construções, esse tipo de construção, assíndeto, polissíndeto, principalmente o polissíndeto, em poesias, em poemas, né? Uma construção mais, assim, poética, certo? Sandro? Para separar as orações intercaladas. Um deles, note-se, custou-lhe pouco para o trabalho. Então, dentro de uma oração, eu coloquei outra. Se eu falar assim, um deles custou-lhe pouco trabalho. Note-se. Note-se, um deles custou-lhe pouco trabalho. Então, para não confundir o sujeito, né? Essa aqui é importante, vocês têm que guardar isso aqui. Para separar a oração subordinada explicativa. Então, nós temos dois tipos de oração subordinada adjetiva. A explicativa e a restritiva. A restritiva, que seria a lógica ter vírgula, não tem. A explicativa, sim. Então, até a mãe dele envolveu-se na briga. Vocês percebem que essa oração do meio nem precisa. Até a mãe dele, que era justa, envolveu-se na briga. Então, quando não precisa, até o oposto ele não precisa, né? Por isso que ele vem entre vírgula. É para explicar alguma coisa. Então, olha só, guardem isso. A subordinada adjetiva, eu tenho dois tipos de adjetiva, explicativa e restritiva. Tá? A explicativa vem entre vírgulas e a restritiva não. Também serve a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, em particular quando se antepõe a principal. Então, o silêncio se faz maior quando o juiz entrou. Agora eu inverti. Tá? Eu comecei com a oração, com a conjunção a oração. Quando o juiz entrou, vírgula, o silêncio se fez. Vocês percebam que ele inverteu a ordem das orações. Tome muito cuidado, tá? Eu sempre falo isso, que na hora da redação, você na dúvida, se você está com dúvida se tem vírgula, provavelmente não tem, foi o que o André acabou de falar. Na redação, tome muito cuidado para não separar sujeito de predicado. Aí colocar uma vírgula separando sujeito de predicado, que você perde muito ponto. Verdade. Você não perde ponto só em um quesito quando você faz isso. Então, tome muito cuidado, pessoal. A vírgula, você só coloca quando tiver certeza. Certo? Certeza. Respondendo a pergunta que fizeram aqui, professor, tá, eu coloco ponto no título da redação só se nós tivermos uma oração completa, ou seja, se tiver verbo. Se não tiver verbo no título da redação, não precisa colocar ponto. Tá? Eu acho que é a sétima, oitava vez que eu falo isso no curso, corrigindo algumas redações. Hoje, tá? Eu ainda percebi isso, certinho? Então, tome muito cuidado nesse aspecto. Acho que acabaram as apresentações, né? Agora vamos fazer alguns exercícios junto com vocês. Sandro, Oi? deixa eu ver com você. A gente já passa para a explicação do porquê ou a gente vai para o exercício de vírgula? O que você... Vamos fazer um exercício de vírgula, se der tempo. Eu te vejo depois os porquês. Ok, então. Ok. Então, você vai fazer qual para mim? A primeira? Podemos começar. Ok, então.
Não, você começa. Eu começo? Isso. Tá, então a gente vai lá. Assinale a alternativa, eu não estou vendo vocês, tá, Santa? Aí você vai vendo se tiver alguma coisa no chat, você me dá um alô aqui, tá? Assinale a alternativa em que o texto esteja pontuado corretamente. Então, a gente tem aqui o mesmo texto, tá? Para todas essas alternativas, para essas 5 alternativas aqui, tá? Então, Matias, cônego honorário e pregador efetivo, estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico, tá? Então, dentre essas alternativas, eu gostaria que vocês aí lessem e me dissessem qual delas apresenta a pontuação correta. E esse exercício, embora seja, assim, aparentemente simples, é muito interessante para a gente poder discutir, né, a relação entre verbo e complemento, né? Então, a gente vai falar alguma coisa a respeito disso aqui, tá? Então, o que vocês acham dessa primeira questão? Qual é a resposta de vocês, tá? Já estou pondo aí no chat, eu tenho que abrir toda hora, eu venho e volto. Aí, vamos ver então. Então, eu vou comentar, tá? Já que eu não estou... Isso, vocês estão marcando letra B, né? Acho que a maioria está pondo B. É B, C, tá entre a B e a C. Ok, então vamos lá para o exercício. Bem, a resposta correta é a letra C, tá? Então, já vou marcar e vou explicar por quê. Aqui nós temos, primeiro, eu vou retirar esse cônego honorário e pregador efetivo. Então, eu vou dizer o seguinte, Matias estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico, tá? Então, esse cônego honorário e pregador efetivo é um aposto, né? É um aposto explicativo. Eu estou explicando a respeito de Matias, ele não é necessário, ou seja, se eu retiro ele, eu compreendo o enunciado sem ele, tá? Então, ele vem acrescentar uma explicação a respeito do sujeito Matias. Então, o sujeito aqui é Matias. Bem, aposto explicativo, o que nós fazemos? Nós o colocamos entre vírgulas aqui, porque ele vem depois do sujeito. Então, Matias, vírgula, aposto, cônego honorário, pregador efetivo, vírgula. Então, eu tenho que colocar a vírgula antes do cônego e depois do efetivo. Então, onde está aqui, ó, já tem sem vírgula a letra B. Depois de Matias, já não tem a vírgula, né? Cônego honorário, a vírgula vem depois do honorário. Não, então, o aposto é tudo isso daqui, cônego honorário, pregador efetivo, tá? E aqui eu tenho também uma outra oração, né? Uma oração subordinada. Então, eu usei vírgula para separar, né? Essa primeira oração da subordinada aqui, ok? Quando começou o idílio psíquico, tá? Então, nós temos a oração principal, Matias estava compondo o sermão, e a oração subordinada, quando começou o idílio psíquico, então, pus vírgula. Bem, o que está errado na letra A? Só comentando, né? Aqui o aposto está certo, ele está intercalado, então entre ele, né, entre esse aposto vem a vírgula. Porém, estava compondo o quê? A pergunta que nós fazemos, né? Então, nós temos aqui um complemento do verbo compor, que é um sermão. Então, erro, nós não separamos o complemento do verbo, tá? Então, não se usa vírgula depois de verbo e seu complemento. Ok? Então, tem que prestar atenção isso na redação. Aqui na letra D faltou vírgula também, depois de Matias, tá? E aqui também, ó, quando, vírgula, não existe isso. Quando, depois do quando, se usar, né, depois dessa conjunção aqui, né, adverbial temporal, se usar a vírgula. Quando, vírgula, começou, vírgula, olha aqui, começou o quê? O idílio psíquico, mesma coisa. E ficou até pior, né? Separando o verbo do complemento por vírgula, tá? Eu acho que é mais isso nessa questão. A última questão também, né, se isolou de uma forma incorreta o vocativo, o aposto, né, pôs vírgula depois do E, então prestar atenção nisso. Então, o curso de português, o curso de gramática, para quem vai fazer, vai ser muito importante, né, para que vocês compreendam os termos da oração, né, e compreendendo os termos da oração, automaticamente vocês saberão usar a vírgula, ok? Bem, a próxima questão
Eu faço, Sandro, ou você? Deixa que eu faço. Assinar Ok. a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação, que devem preencher as lacunas da frase abaixo. Quando se trata de trabalho... Deixa vocês marcarem um pouquinho, né? Marquem para nós a letra aí, pessoal, só para ver. Isso. C. Quem dá mais? A, C. Deixa mais os 4 responderem, a gente faz. 4. Pessoal, quando se trata de trabalho científico, isso aqui não dá ideia de tempo. Então, uma oração adverbial, né? 2 coisas devem ser consideradas. Então, eu poderia colocar assim, professor: 2 coisas devem ser consideradas quando se trata de trabalho científico? Sim. Se eu invertir, esse primeiro é vírgula. Concorda ou sem concorda? Vírgula, né? Beleza. Vamos para a próxima informação. 2 coisas devem ser consideradas. Então, eu vou citar 2 coisas. Então, vou colocar 2 pontos. E quando eu estou citando, tá, eu vou passar para a próxima informação, eu vou colocar ponto e vírgula. Tá certo? Um exemplo, o Palmeiras não tem 2 pontos. Não tem Mundial, ponto e vírgula. Não tem Copinha, ponto e vírgula. E mais um monte de título. Tá certo? Então, quando eu vou citar, eu coloco 2 pontos. E entre o que eu estou citando é ponto e vírgula. Letra A, C. Dá tempo de fazer mais, professora? Tá, vamos fazer o 3. Tá? Você quer fazer ou eu faço? Fique à vontade, pode fazer. Então, vamos lá. Mesma coisa, né? Em relação à primeira questão, é o mesmo enunciado, tá? Mudando aqui a posição da vírgula. Então, vocês vão ler e ver onde está correto. Olha, deixa ao leitor calcular quanta paixão a bela viúva empregou na execução do canto. Então, coloque aí no chat, por gentileza, tá? Qual é a resposta correta? Vocês estão respondendo C, né? Vocês têm que acertar esse, hein? Porque senão vocês vão ficar até meia-noite aqui hoje. Aproveitar aí que a Cisa hoje tem tempo, né, Cisa? O Sandro não precisa ir embora cedo para casa, né, professor? Não, eu não preciso lavar a louça. Eu não preciso lavar a louça, não, tá? Até parece, né? Tá, então C, E, vamos lá então. Acho que a maioria respondeu letra C e letra I, né? Meu Deus. Foi isso, né? Bem, gente, isso aqui eu acredito até que vocês tenham visto, pelo amor de Deus, eu tenho que colocar vírgula aqui, né? Então, o que a gente tem que observar? Primeiro, esse verbo aqui, deixo. O sujeito está oculto, né? Ou elíptico, tá? Sujeito oculto ou elíptico, mesma coisa. Então, quem é que deixa? Eu. Deixo o quê? Deixo a quem? Deixo ao leitor, tá? Deixo ao leitor. Deixo o quê? Que ele calcule quanta paixão a bela viúva entregou na execução do canto. Então, nesse caso, nós não vamos usar vírgula em nada, tá? Por causa do complemento, né? Que essas partes aqui, e olha, tem relação o verbo deixar. Deixo a quem? Ao leitor. Deixo o quê? Calcular. Aqui nós temos uma oração, né? Subordinada, reduzida de infinitivo. Depois vocês vão ver isso no curso de português, né? Deixo que calcule quanta paixão. Aí vai indo. Deixo o quê? Que calcule ou calcular quanta paixão a bela viúva entregou na execução do canto. Embora a gente tenha aqui, né, um adjunto adverbial no final, a gente não precisa pôr a vírgula aqui, tá? Porque o adjunto, ele segue a ordem direta, tá? Ele vem no final do período, ok? Então, é a letra B, tá? Aqui, olha, separou o complemento, né? Do verbo deixar, né? Separou a oração, que é um complemento do verbo deixar em relação ao verbo deixar. Aqui também separou, né, o calcular, deixa o leitor calcular o quê? Quanta paixão, mesma coisa. O quanta paixão a bela viúva entregou é complemento de calcular,
vendo? Quando a gente vai elaborando um período, a gente vai fazendo esse raciocínio, vai organizando sintaticamente esse período, né? Trazendo a ele os elementos que o compõem, o objeto direto, né? A oração. Mesma coisa aqui, ó, separei o complemento, né? O complemento o complemento ao leitor, objeto indireto da oração, tá certo? Que também é complemento da oração principal aqui, que é o deixo. Ok? Tem alguma questão? Errou feio? Então, olha, são observações. E por isso que eu volto, né, a dizer, é importante estudar gramática, né, para conhecer os elementos que compõem o período, né, a organização sintática do período e a denominação de cada elemento que compõe o período, tá? A gente não está fazendo propaganda, viu, gente? Pelo amor de Deus, não, os professores querem, nós queremos, claro, a gente quer alunos, mas a gente quer que vocês aprendam acima de tudo, né? Que vocês tenham interesse por aprender, tá? Vamos lá. Sandro, você faz a próxima? Dá tempo. Dá, vamos lá então. 4. Assinale a opção em que a pontuação está totalmente correta. Vamos lá? Quem marca pra gente? Tem que acertar essa, hein? Por favor. Vamos lá, B, A, mais B, né? Então vamos lá, vamos ver a B. O país deve adotar medidas eficientes para diversos setores em relação à política energética. Em relação à política energética, o país deve adotar medidas eficientes para diversos setores. Perfeito. Então façam esse exercício. Quando a expressão vem entre vírgulas, tenta colocá-la nos 3 locais. Se seguir com sentido, tá? O que eu estou falando, certeza que a vírgula está correta. Certinho? Então, a maioria acertou, letra B. Vamos para o intervalo, professora? Você volta depois do intervalo ou você se despede agora da gente? Então, você quer que eu volte? O que você prefere? Assim, se você quer que eu volte para a gente terminar a explicação do porquê, Sandro? Peraí, deixa só eu... Tá. Você quer que eu volte para terminar? Disponibilidade, né? Hã? Se você tiver disponibilidade e conseguir voltar, a gente vai até o final. Então, tá. Então, eu volto, que a gente conclui, né? Pelo menos conclui essa parte, não fica uma coisa inacabada, né? Então, tá. Nós vamos fazer um intervalo? Pessoal, 10 minutinhos, 19h05, 19h15. A gente volta, tá? Pessoal, então vamos voltar. Eu não me lembro até o horário que o professor disse, né? Em relação ao intervalo, mas acho que dá para a gente voltar, né? Essa questão, a questão 5, eu vou fazer com vocês, tá? Deixa só eu aqui voltar, abrir aqui meu slide. Bem, então, o Gabriel já está respondendo aí, deixa eu ver quem já respondeu, deixa eu olhar aqui no chat. O Gabriel respondeu, ok, tá? Então, façam a questão 5, tá? Por gentileza. Faça a questão 5. Aí todos concordam que seja a letra B ou dão outra resposta? A Patrícia já está dizendo letra C, B, a Ana Paula, ok, Maria Bonetti, que a maioria, tem a letra D também, acho que a maioria respondeu letra B, né? Vamos então para a letra B. Bem, o enunciado é o mesmo, tá? O que aconteceu aqui foram alguns deslocamentos, né? A forma de redigir esse enunciado, deslocando termos, né, para o início do período, ou para o fim do período, enfim. Quem respondeu a letra D? Em fila, os candidatos aguardavam, o Pro não leu aqui. Então, das relações abaixo, assinale, aqui não está, em concurso, normalmente eles colocam, né,
em destaque aquilo que não é para ser feito, ou seja, aquilo que é para ser feito, né, aliás. Então, assinale a que não está pontuada corretamente, tá? Então, nós temos aqui 4 enunciados com pontuação correta e apenas um enunciado com a pontuação equivocada e inadequada, né? Então, em fila, os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Agora, eu gostaria de saber de vocês, por que vocês marcaram como resposta a letra B? A letra B, de fato, é a resposta do exercício, da atividade. Agora, por que a letra B? O que vocês justificam aí? Qual é a justificativa? Isso, é separando o verbo do complemento, tá? Não se coloca vírgula, então vamos lá, né? Pensar nessa regra. A gente não separa por vírgula o verbo do seu complemento. Porque, às vezes, depois do verbo, nós temos aí um adjunto adverbial, que pode ser separado por vírgula. O adjunto adverbial não é complemento do verbo, então não tem problema ver vírgula, tá? Então, é isso, Gabriel, vou pegar aqui a explicação a partir da explicação do Gabriel, realmente nós não temos vírgula aqui, né? Então, em fila, os candidatos aguardavam, ansiosos, aqui também não haveria vírgula, né, o resultado do concurso. Nós temos um predicado verbo nominal, tá? Então, ansiosos, ele somente será separado por vírgula, que é, no caso, predicativo, né, do sujeito, ele só é separado aqui por vírgula quando ele inicia o período, como está na letra C, né, ansiosos, vírgula, os candidatos aguardavam. Olha aqui, Gabriel, tá a sua observação, né? Depois do verbo, eu pus vírgula, porém, eu coloquei a vírgula para intercalar um adjunto adverbial. Então, nesse caso aqui, a vírgula está adequada, tá? Eu só não posso usar a vírgula depois aqui do predicativo, né, para poder citar o predicativo do sujeito, nem o complemento do verbo, que é o resultado do concurso. Os candidatos... e uma outra observação aqui, né? Aqui não se separa, jamais se separa o sujeito do verbo, né? E aqui o sujeito está separado do verbo. Quer dizer, isso daí está bem aberrante, né? Esse erro, ok? E as outras estão adequadas. Aqui, olha, no final, os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso, vírgula em fila. Aqui eu posso pôr vírgula, tá? Nesse finalzinho, como também não preciso, como também eu posso usar sem a vírgula. Posso escrever esse enunciado sem vírgula aqui, porque o adjunto adverbial ele vem no fim, né? No final do período, certo? Bem, tem alguma questão, algum comentário? Ok. Professor Sandro, a gente pode passar agora para a explicação do porquê? Então, vamos lá para a explicação do porquê. Vamos voltar aqui. Então, esses são os exercícios de vírgula. A apostilinha que eu enviei para vocês tem mais atividades, né? Tem mais exercício, tá? Bem, então a gente vai agora ver um pouquinho das regras, né? Estudar um pouquinho das regras no emprego do porquê. Então, quando o porquê é separado, quando o porquê é junto, quando o porquê é acentuado, ou seja, quando ele recebe acento circunflexo, tá? Sandro, tá aí? Estou na área, pode falar. Estava lá. Tá, você quer que eu comece a explicação? Claro. Eu acho que, Sandro, eu tô achando que o lanche aí tá bom, viu? Rapaz, tô com fome aqui, hein? Oh, meu Deus, agora me fala o que teve de lanche aí, porque eu quero cobrar semana que vem, tá? Estava chorando lá, tem muito aluno reclamando que não consegue terminar amanhã. Tá? Então a gente vai prorrogar até domingo, 23h59, as nossas atividades, tá bom? Então, ele mudou de assunto, gente. Eu perguntei do lanche, vocês estão vendo que ele mudou de assunto, tá? Não, tudo bom, bem. pessoal, então, a diretora pediu para que eu avisasse vocês que vocês ganharam mais esses 2 dias, tá, para fazer as nossas redações, tá bom? Foi pedido da Vanusa, tá? Ele só estava em volta lá, cercando, tá bom? Então, a diretora autorizou.
realmente só não pode fazer segunda, porque se tiver aluno matriculado na turma da semana que vem, dá conflito de horário. Então, por isso que vai ser até domingo, 23h59. Tá? A professora, no começo, tá, André, no começo trazia bolinho, teve dia que trouxe até de 2 sabores, né? Nunca mais. Tá? Nunca mais, tá? O que acontece agora? O Clarindo faz a gente comprar, né? 20 por vez, ele come a dele é a nossa metade. Tá? Verdade. Tá, pessoal, aproveitando que está falando das pessoas, né? Eu gostaria de agradecer, não termina agora, daqui a pouquinho, a professora Sônia, nossa diretora, sempre apoiando a capacitação, o estudo, tá? A professora Neila, que é gerente de educação à distância, a Vanusa, a Cisamara, as nossas tutoras, tá? Que fazem esse curso acontecer, que fazem esse curso funcionar. Tá? O Clarindo, que está sempre aqui ajudando a gente, né? Tem turma que trabalha como tutor, essa ele não trabalhou, mas ele está todo dia no comecinho da aula aqui, aquele apoio de internet, apoio de arrumar os computadores, que é sempre uma dificuldade. Então, pessoal, agradecer a essa equipe da EGOV, né? Eu trabalhei aqui na EGOV até 2 meses atrás, tá? Mas é uma equipe maravilhosa. Vanusa, muito educada, certeza, sempre atende, até o dia que não é dela, vira aqui, ela fica em casa acompanhando no grupo, tirando as dúvidas dos alunos. Então, melhor equipe que a gente já trabalhou, tá certo? E vamos seguir juntos aqui. Então, deixar esse registro aqui, tá certo? Professora Sônia, professora Neila, professora Vanusa, Cisamara, Clarindo, nosso administrador, tá? E cada vez mais, tá? A gente está 1 ano, 6 meses e alguns dias de pandemia, e a escola de governo teve que se virar, teve que montar essa equipe, teve que montar esses cursos. Por quê? Qual é a missão da escola de governo? É prestar um ensino de qualidade, ou presencial ou à distância, e dessa vez, né, desse último ano e meio, teve que ser à distância. E ficou tão estruturado essa forma que a escola de governo trabalha, que certeza que não tem mais volta. Tá certo? A educação à distância veio para ficar na escola de governo, tá? Muito sucesso, os nossos cursos com 200 alunos, 230, a gente não coloca mais porque a plataforma não suporta. Então, com certeza, esse 1 ano e meio que a escola de governo teve que se transformar, tá? Essa equipe, então, professora Sônia, professora Neila, Vanusa, Cisamara, Clarindo, eu estou falando dos que trabalharam nesse nosso curso aqui, tá? O curso deu super certo desde o primeiro dia, conseguindo atender, corrigir as atividades, postando as aulas no dia que a gente pede. Então, tá, agradecer essa equipe. Não acabou o curso agora, mas assim, a gente tem que registrar, tá certo? Agradecer a professora Andréia, a gente vem trabalhando, esse foi o nosso 2º curso, sempre respeitosa, sempre ética. Então, eu já trabalho dividindo o curso com outros professores desde 94, e a gente está dividindo aqui. Vocês perceberam que nenhum entrou na área do outro, nenhum falou do outro, a gente se conversa, a gente divide os assuntos que vai trabalhar. Então, perfeito, pessoal. Esse curso veio demonstrar, corroborar com o curso anterior, que a gente consegue trabalhar em equipe, e essa equipe da EGOV, eu posso afirmar, é maravilhosa. Então, agradeço a nossa diretora, agradeço a nossa gerente de educação à distância e aos nossos tutores. Andréia, vamos lá? Você quer falar alguma coisa? Ou você fala no final? Não, Andréia vai encerrar o curso. Isso mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos para o slide aqui, tá? Então, primeiro, porque separado, né? Sem acento, quando nós vamos usar. No início de orações interrogativas diretas, com ponto de interrogação grafado, tá? Então, por que você chegou atrasado? Aqui é uma pergunta, né? E o significado, o sentido dele é motivo, razão. Então, por que razão, por que motivo você chegou atrasado?
Então, nós temos uma interrogativa direta, quando o ponto de interrogação ele aparece aqui na escrita. Bem, um outro caso do porquê separado, do uso do porquê, né, separado, em orações interrogativas indiretas. Então, aqui, oração interrogativa direta, aqui, oração interrogativa indireta, tá? Sem ponto de interrogação, caso em que estará iniciando uma oração subordinada substantiva. Então, não entendeu o quê? Por que você chegou atrasado? Então, a pergunta, olha aqui é uma pergunta, uma interrogação indireta, né? Então, se você disser assim, por que você chegou atrasado, né? Ou então, colocar depois do porquê separado a palavra motivo. Então, ninguém entendeu por que motivo você chegou atrasado. Então, depois que nós pusermos, quando a gente consegue pôr, né? Depois usar, depois do porquê, a palavra motivo, a palavra razão, esse porquê vai ser separado, nesse caso aqui, tá? No conjunto, 2 pontos. Preposição por, mais conjunção integrante, que é o que, também iniciando uma oração subordinada substantiva. A gente vai ver isso no curso de gramática, tá? O período composto por subordinação. Então, sempre ansiei por que você viesse. Então, quem anseia por alguma coisa, né? Então, o verbo ansiar, né? Ele é regido pela preposição por, tá? Então, nós temos ansiar por alguma coisa, que entra também a regência verbal do verbo, né? Do verbo ansiar, ok? E no conjunto, preposição por mais pronome relativo, que iniciando oração subordinada adjetiva. Então, equivale a pelo qual, pela qual. Então, ninguém entendeu o motivo por que você agiu daquele modo. Então, ninguém entendeu o motivo pelo qual, olha, eu posso colocar aqui, né, encaixar ou substituir esse porquê pela expressão pelo qual, você ajuda aquele modo. Se eu ponho aqui a razão, ó, ninguém entendeu a razão pela qual, né, você agiu daquele modo. Ou então, eu posso retirar o motivo e dizer, ninguém entendeu por que você agiu daquele modo, né? Que também eu consigo encaixar aqui a palavra motivo. Ninguém entendeu por que motivo você agiu daquele modo. Então, é estudar mesmo, né, essa regra e sempre lembrando porquê separado, eu vou também vou encaixar o motivo, vou encaixar a razão aí, tá? E observar também a regência de alguns verbos que pedem, né, preposição por. Sandro, você quer fazer esse? Sim. Vamos fazer o próximo, então, por favor. Tá, já passei. Você passou? Aqui no Passei. Não está aparecendo aqui. Então, ó. Está aparecendo? Porque junto e sem acento. Se for uma conjunção de qualquer natureza. Conjunção, pessoal. Conjunção é uma palavra só. Nesse caso, introduzirá oração subordinada adverbial ou coordenada. A coordenada, lembrem que uma não precisa da outra. O amor sempre há de existir, porque o belo nunca haverá de morrer. Então, o que está acontecendo? Que eu estou explicando, né? Uma observação, tá? O porquê junto sem acento, nos casos em que a oração indica uma causa interrogativa. Então, lembre que a professora acabou de falar. A interrogativa direta é quando tem o ponto de interrogação. Mas, às vezes, ela pode ser interrogação, né, uma causa interrogativa e não ter esse ponto de interrogação. A seleção jogou muito mal. Será porque estava despreparada fisicamente? Será que foi o Brasil hoje que perdeu por causa disso? 3-1? Perfeito? Então, esse é o porquê junto e sem acento. Agora, nós temos o porquê junto e com acento, no nosso próximo slide. Quando for substantivo. Tá? Quando é que ele é substantivado? Quando ele vem com um artigo, um numeral ou um pronome antes.
Então, ninguém sabe o porquê de sua demissão. Tá? Então, aqui vocês percebam que não é por qual motivo. Tá? Não tem motivo para separar. Então, ninguém sabe o porquê de sua demissão. Existem dois porquês que justificam o seu comportamento. Então, ele vem como substantivo. Levar em consideração vários porquês para a demissão do rapaz. Gente, só fala em demissão nesse slide, pelo amor de Deus, isso dá até azar. Né, gente? Então, olha só. Porque junto e com acento, sempre que ele for um substantivo, acompanhado, antecedido de um pronome, de um numeral e de um artigo. Beleza? A gente vai trabalhar questões desse assunto, dá tempo? Tá. Sandro, deixa Oi. eu só colocar esse slide aqui também para eles, explicar esse slide que ficou faltando esse porquê separado e com acento, tá? Ah, tá. Aqui para mim. Ele acrescentou depois, que no meu aqui não tem. Então, ó, no final de períodos ou de orações, de qualquer natureza, e o acento se justifica pelo fato de o que cetônico, né? Então, você chegou atrasado, vírgula, por quê? Mesma coisa, tá, pessoal? Na verdade, esse porquê separado, ele é a mesma explicação ele traz, né, a mesma explicação que eu fiz para você, tá, nesse primeiro slide aqui, início de oração interrogativa direta, né, interrogativa indireta, tá? Porém, ele vem no fim do período, no final do enunciado. Então, toda vez que ele for seguido de ponto, de qualquer ponto, qualquer sinal de pontuação, então aqui nós temos ponto de interrogação, ponto final, né, ponto de exclamação, vírgula, tá? Que é um sinal de pontuação, claro, também, e reticências. Então, se ele vem seguido desses sinais de pontuação, ele é acentuado, tá? E olha, você chegou atrasado. Por quê? O que a gente põe depois do porquê, para ver se ele é separado ou não, a palavra motivo. Então, por que motivo? Então, separei, tá? Pus o ponto de interrogação aqui nele depois, né, após ele, então, vou acentuá-lo, tá? Estava feliz sem saber por quê. Então, sem saber por que uma razão, por que motivo, mesma coisa, ponto final, né? Acentuado. Muitos protestaram, mas não havia porquê. Não havia porquê motivo, não havia porquê razão. Então, seguido aqui de pontuação de ponto final, ele é acentuado. Vocês brigaram, mas por quê? Ainda não terminou. Ainda não terminou? Por quê? Não sei por quê, ponto de exclamação. Você não me telefonou ontem, por quê? Eu não sei por quê, mas que ele ficou triste, isso ficou. O professor nos tratou mal, perguntamos por quê, mas ele não respondeu. Por que será que eles perderam? Olha aqui o porquê no início, né, de um período interrogativo, né, de uma interrogação direta. Aqui ele vem sem acento, tá? Separado, né, como está aqui. Nem eles devem entender por quê, reticências. Então, lembrando, tá? Porque separado, o que eu posso usar depois? A palavra motivo, a palavra razão. Acentuado quando seguido de um sinal de pontuação, certo? Acho que dá para a gente fazer atividade. A número 6. Deixa que eu faça a 6. Certo, pode ir, Sandra. Vamos lá? Você projeta para nós aí? Já projetei. Apareceu aí para você? Não, está aparecendo você. Então, peraí, então. Mas aí, está aparecendo aqui para mim. Apareceu agora? Deu? Perfeito, está aparecendo agora. Ok. É que às vezes demora para rodar, tá? Vamos lá, gente. Pense nos ideais por que batalhamos há tanto tempo. E diga-me por que fracassamos. Será porque fomos incapazes ou descuidados? Vamos ver o que vocês marcam? Um minutinho para vocês fazerem. B, Gabriel, será que é B? Essa dica que a professora Andréa deu agora, tá? Mata tudo. B, vamos lá, vamos ver quem mais.
Olha a primeira. Pense nos ideais, por que motivos batalhamos? Opa, por que separado? Há tanto tempo e digam, por que motivo fracassamos? Por que separados sem acento? Será por que motivo fomos incapazes ou descuidados? Então, vocês viram que essa dica que a André passou matou essa questão, tá certo? Daí, na dúvida, não veio o antes, então não é um substantivo, tá? Não é um substantivo. Então, olha só, separado, separado e junto, é isso? Letra B. B, né? Então, pense nos ideais, por que motivos batalhamos há tanto tempo. E digam por que motivo fracassamos tanto. Será porque fomos incapazes ou descuidados? Vocês viram que esse último porquê não tem um motivo, né? Não tem um motivo. Beleza, pessoal? Então, letra B. Tem mais alguma, gente? Vamos fazer a 7? É. Pessoal, a gente vai fazer a avaliação daqui a pouquinho, tá? Tá. Minutinhos para fazer a avaliação. Ok. Posso fazer? Eles podem fazer a 7, então. Eu não estou vendo o chat, tá? O que vocês estão respondendo na 7? Estou marcando aí. E. Tá. Estou marcando aí. E a? Só E. Só E? Tá, eu acho que vocês estão tendo mais dificuldade nessa questão aqui, né? Na última. Um acerto. Então, vamos... Letra D. D. Tá, acertaram aí? Alguns acertaram. Tá, então é letra D. Eu já vou colocar a resposta. Você quer que eu faça esse, Sandro? Posso fazer? Pode. Tá, então aqui já tem a palavra motivo, né? Vocês já viram. Então, por que motivo estás tão triste, né? Então, uma pergunta, uma frase interrogativa direta, né? Por que sofreste aquela desilusão? Então, tomar cuidado aqui, porque nesse caso nós temos uma causa. É como se nós respondêssemos, olha, por que motivo estás tão triste? Porque sofreste aquela desilusão. Então, uma causa interrogativa, né? Então, quando a ideia do porquê aqui introduz uma causa interrogativa, que nós temos ponto de interrogação, uma pergunta, mas a ideia, o sentido é de causa, então esse porquê será junto, tá bem? Ok? Eu acho que é o que vocês estão, assim, com um pouco de dificuldade na hora de analisar, né? Mas a explicação está aqui no slide. Depois eu peço a Vanusa para passar para vocês o slide, ele já está no ambiente, mas para ela encaminhar, porque já tem as respostas, né? Sandro, você quer fazer a 8? Sim. Nessa 7 ainda... Tá, pode falar. Troque o porquê por qual. Não existe por qual junto. Então, se cabe por qual no lugar de porquê, tá? O porquê é separado. Uhum. Verdade? Então, para confirmar aqui. 8. Tá. Vamos lá? Vamos fazer a 8, gente. Tá aparecendo para você? Sim, perfeito. Ok. B, D. B. T. Tá. Então, vamos lá. B e D. Não vou, porque ela não quer. Você vê que não existe motivo para separar, né? Por qual ela não quer, não. É por que ela não quer. Então, já é junto. Mas, por quê? Por qual motivo não ir? Então, deu o quê, pessoal? B, né? Então, ó, não vou porque ela não quer. Você tenta colocar por qual aí, não consegue. Então, não separa. Tá? E não tem o antes, então é sem acento. O porquê, com acento, junto e com acento, é só quando tiver um artigo, um numeral antes. Tá? Então, ele veio sozinho, você já sabe que é sem acento. Mas por qual motivo não ir? Então, é separado.
Então, letra B, né, pessoal? Letra B. Essa foi a 8. Isso, agora a 9. A 9. Tá, podem fazer. Quer fazer, Sandra, 9 também? Posso fazer. Pode, tá ok. Agora sim, vocês pegaram. Agora foi bom. Todo mundo marcando C. Muito bom. Ótimo. Por qual motivo você veio aqui? Separado, né? Por que você veio aqui? Só porque ele o chamou, tá? Esse último porquê você vê que você não consegue colocar por qual. Como não vem antecedido por um pronome, por um artigo, por um numeral, é junto e sem acento. Letra C. Todos acertaram. Estão de parabéns. Todos acertaram, muito bom. Agora 10. Vamos lá? Você faz a 10, né? Pode ser. Então, podem fazer, tá? Já são vários porquês aí. Vocês vão ter que completar com 4, né? E aí vamos... Aí o Sandro fala para mim, tá, Sandra? A resposta deles, que eu não estou vendo. Uhum. D, estou marcando. Alguém marcou C, não C é da outra questão ainda. E aqui eu vou ensinar uma dica de chute para vocês. Tá? Vai chegar no dia da prova, vocês vão ter que... Não pode deixar em branco. Só pode deixar em branco se for no CESP. É verdade. Então, peguem aqui... A Maria marcou D. Tá? Eu vou indicar o chute e você explica para eles a técnica, tá? A questão. Você pega a primeira. O que mais aparece? O porquê separado, tá? O que mais aparece é com acento ou sem acento? A primeira aqui, ó. Na A, B, C, D e E. O que mais aparece é o porquê separado e, dentre eles, o porquê com acento. Com acento. Certinho? Okay. Então, se eu for chutar, eu chutaria na C e D. Bom, vamos na última. Na última. O que mais aparece na última? É o porquê junto. É o porquê junto. Então, eu tenho 5 alternativas. Então, a primeira é o porquê separado e com acento. E a última é o porquê junto e sem acento. Então, vai ser ou C ou D, pessoal. Tá certo? Ou C ou D. Agora é com vocês. Agora é com você, professora. Tá, ok. Tá. Então, vamos lá, né? A gente vai matar aqui na regra. Então, Maria Clara estava melancólica sem saber por qual motivo. Então, é o porquê separado com acento, né? Ela se indagava o porquê, aqui a gente já mata, né? Segundo a dica do professor Sandro, olha, excelente. O porquê, a palavra porquê, ela está antecedida pelo artigo. Quando ela vier antecedida por um artigo, ela será escrita junta e com acento, ou seja, ela passa a ser substantivada. Então, a gente já matou aqui a questão, a resposta é a letra D, né? Então, só continuando para a gente... Ela se indagava o porquê da situação. Estava triste porque tinha partido, então, porque junto, porque é uma causa interrogativa, né? Então, estava triste por causa, a gente põe aí, subentende-se, né, a palavra causa, tá? Não, era porque ele não lhe tinha dito adeus, né? Então, aqui também tem, né, o porquê é junto, uma explicação, ok? Tranquilo? Sandro, quer acrescentar? Gostei da dica. Essa questão, vocês viram? E a FAPEC, quando faz as provas, então numa questão, das 4 informações que você precisava responder, se você soubesse a segunda, essa do o porquê, você já responderia. Você já responderia. Né? E poderia até não saber uma das outras, mas ela... Então, pessoal, analise caso a caso. Você achou a resposta A está correta? Beleza.
Eu nunca confio na letra A. De repente, a gente acha uma mais correta com ela, volta para revisar e vê, opa, tem um defeitinho aqui, pequenininho, mas tem. Tome muito cuidado com a letra E. Tome muito cuidado com a letra A, desculpa. Tá certo? Que geralmente ele bota uma pegadinha e logo na letra A a gente erra. Eu fiquei esperto num concurso em 2009. Questão simples, eu olhei a letra A, marquei, não vi as outras, chegando em casa para revisar, eu vi que ele estava pedindo a incorreta. A letra A estava certa, eu nem li a questão. Então, acaba com a gente. Depois daquilo, nunca mais eu fiz uma prova que eu não escrevo assim. Na questão, ele quer certo ou errado, eu escrevo à mão, pode pegar uma prova minha, tá? Daí não tem como errar. É um detalhezinho, às vezes a questão está bem bobinha. É um detalhezinho que é importantíssimo. Então, pessoal, a gente já colocou a pesquisa, gente? A pesquisa é importante que vocês respondam, porque ela serve para avaliar, não o aluno, ela serve para avaliar o nosso desempenho, o da instituição, do professor, da escola do governo, do tutor, do que a gente usou, da nossa técnica para o curso. Isso nos ajuda muito a melhorar os próximos cursos. É importante que vocês respondam. E parece que tem que responder até para emitir o certificado. Esse curso de vocês, então, a gente tem até domingo, 23h59, para postar as atividades. Postem todas as atividades. Tá? É importante, a gente tem que ter 75% de presença nessa live aqui e nas atividades. Cada live conta 2 horas. Tem atividades que contam 3 horas, aquelas que são mais trabalhosas para a gente fazer, elas valem um pouquinho mais na carga horária. Esse nosso curso tem 60 horas. Tem 60 horas, então, se você pode faltar, pode ter 25% de falta, é um quarto, então são 15, né? 15 faltas, assim, 15 horas de falta. Mas eu aconselho que façam todas as atividades. A gente tem colocado lá as atividades 6, 7, 8, são atividades práticas. A 6, vocês tiverem que fazer uma introdução. A 7, uma dissertação completa. E a 8, uma dissertação completa com uma causa polêmica. Tá? Eu apresentei 2 máscaras de redação para vocês. Uma máscara para uma redação normal, tema do dia a dia, e outra máscara para uma redação polêmica. Vocês percebam que até até para começar a redação, você tem que começar polemizando. A gente deu esse modelo para vocês. Tem no grupo, e isso a gente vai deixar à disposição de vocês na plataforma. Aconselho que esse material didático que a gente apresentou para vocês, salvem no computador, salvem no drive de vocês, guardem para os seus estudos. É interessante que vocês salvem. Salvem as nossas aulas. Tem uma dúvida de um assunto, opa, a aula tal foi de crase. Vai lá e dá uma olhada na explicação do professor. É interessante a gente guardar esse material. 19h52, o nosso curso, vou fechar minha fala aqui, pedir para que a André encerre para nós. Tá? É um prazer trabalhar com vocês, é um prazer trabalhar na Escola de Governo. Agradecer essa equipe, novamente, eu não canso de agradecer, que o curso funciona perfeitamente. Tá? Então, essas são minhas palavras finais. A Andréia vai se despedir e hoje a presença da nossa diretora, ela vai encerrar o nosso curso. Pessoal, muito obrigado para vocês, pessoal que vem nos acompanhando desde o ano passado. É muito importante, tá, a participação de vocês. A Escola de Governo está aqui para servir os nossos servidores, tá? E servir com qualidade. Até pelas respostas de vocês, a gente percebe que vocês têm gostado. Andréia, dá um tchauzinho para eles, a nossa diretora vai encerrar o curso. Tá certo. Tá, então não vou me prolongar, não é somente agradecer mesmo, né? O professor Sandro já fez, assim, um agradecimento ótimo, excelente, então eu faço as palavras do professor também, né?
Então, assim, agradecer a todos a paciência, né? Esse período em que passamos essas 4 semanas juntos, tá? E a gente aprende com vocês, né? Vocês dizem que aprende conosco, mas a gente também aprende com vocês, né? Então, é sempre um prazer, tá? Grande abraço a todos, um bom descanso, vão pensando naquilo que eu coloquei no início, né? A respeito do foco, né? De focar, da necessidade de se trabalhar o foco na vida de vocês, né? Para buscar sempre algo bom, tá? Então, um abraço a todos, tá, pessoal? Beijo. Tchau. Só dá boa noite à professora Sônia, tá, professora? Boa noite, eu estou me procurando aqui. Cadê eu? Aí. Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de todos os participantes, os alunos, a professora Andréia, o professor Sandro, que fizeram um trabalho maravilhoso no desenvolvimento desse curso. Dizer a todos os servidores que estão presentes que a Escola de Governo foi criada com a finalidade de dar formação para todos os servidores. O prefeito Marquinhos Trade tem um grande apreço pela formação continuada, deseja que cada servidor se sinta satisfeito e realizado, seguro ao desempenhar suas atividades. Por isso, essas formações são tão importantes para que vocês possam se apropriar do conhecimento e desenvolver um trabalho qualitativo no âmbito laboral que vocês trabalham. Então, muito obrigada. Sem a presença de vocês, não haveria razão de ser a Escola de Governo. Estamos aqui apenas administrando e quero que vocês tenham certeza absoluta de uma coisa: a Escola de Governo é de vocês, foi feita para vocês. Portanto, participem, busquem informações, busquem cursos, façam solicitações, preencham os nossos questionários que está no site, e para que vocês possam nos informar qual tipo de curso que vocês gostariam de participar, e assim nós buscarmos e oferecermos a vocês. Muito obrigada, tenham uma boa noite e que vocês possam continuar participando conosco dos cursos que serão elaborados especialmente para vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigada.